Sobral e nem tá tanto calor assim. Não, tá tranquilão. Tá tranquilão aqui, eu achei sossegado, bem refrescante. Tá bom. Então, galera, a gente vai bater um papo aqui, eu vou fazer umas perguntas pro Wendel aqui, de coisas que eu tenho curiosidade. Eu, como fã de Dragon Ball, conheço a maioria das dúvidas de vocês fãs de Dragon Ball também. Depois a gente vai abrir pra galera perguntar também, né, Wendel? Sim. E eu acho que o mais legal pra começar é você começar falando da onde veio este maravilhoso Goku, como foi receber esse papel que todo mundo ama. Deixa eu... Lógico, não só o Goku. Galera, só um aviso, Wendel. Eu sempre pergunto de Dragon Ball, quem não conhece meu canal, é a Casa do Gami, eu só falo de Dragon Ball. Mas eu vou perguntar outras coisas também pro Wendel sobre os outros personagens, o Metabee, o Bear Grylls e toda essa galera. Mas começa pelo Goku, que a galera é muito doida, adora o Goku. Bom, indo diretamente ao ponto, o Goku foi um teste de dublagem, porque assim, quando tem séries, normalmente o cliente pede teste de voz, né? Então o estúdio escolhe 2, 3, 5 dubladores para fazer aquele teste. E aí o cliente, o dono do produto, né, para distribuição, é quem vai escolher que dublador vai fazer cada personagem. E graças a Deus eu fui escolhido, fui aprovado para a voz do Goku. É uma das coisas que eu agradeço a Deus quase todos os dias. É o personagem que você faz há mais tempo? Acho que sim. O Bob Esponja acho que veio um pouquinho depois. Pelo que eu me lembro. Mas acho que foi no mesmo ano. Mesmo ano, olha só. 2 num ano só. Imagina. Pra gente é difícil conseguir um presente por ano, você ganhou 2. E a gente... Bob Esponja. Vamos ver se vocês sabem cantar. Então, aí eu fui aprovado, né, para fazer a voz do Goku, só que na época eu não sabia do que se tratava. Então era mais uma série, porque eu dublo desde os 7 anos de idade, mais ou menos. Faz só 10 anos. E aí a vida inteira você faz testes, é aprovado ou não, faz testes. Então foi mais uma série. Aí só ao longo das gravações, ao longo do tempo, que eu fui descobrindo o que era o Goku, o que era Dragon Ball. Inclusive, uma coisa que eu percebi reassistindo Dragon Ball Z é que se você vê os primeiros episódios, a personalidade que o Goku tem hoje, até da saga Freeza pra frente, no começo não parece tanto quanto o Goku de hoje. Exatamente. Dá pra ver algumas falas do Goku ali no começo de Dragon Ball Z que você percebe que o Goku hoje em dia não falaria daquele jeito. Exato. E aí o pessoal me pergunta bastante sobre o Dragon Ball Super, a questão do Goku estar mais infantil e tal, e realmente é um fato, né? Quando você dubla, pelo menos na minha concepção de como tem que ser a dublagem, você tem que respeitar a concepção original dos produtores, dos criadores, dos roteiristas, dos atores. E no Dragon Ball Super, o Goku tá mais solto, ele tá mais brincalhão, ele tá mais desencanado, ele quer mais curtir. E não é nem fugir o personagem, às vezes o personagem evolui pra uma coisa que ele se diverte mais na vida. Exatamente. E também acho que para dar o contraponto do Black. Sim. Então acho que a própria voz original do Goku, acho que ela fez essa linha para você ter um contraste muito grande na hora que ela fosse fazer as duas vozes. E vale a citação aqui, não bastando ser o Goku, você também virou o Goku Black, né? Exatamente, eu tava super aflito, porque as pessoas me perguntavam muito pela internet, como é que vai ser e tal. E aí eu fiquei meio receoso, assim, de o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer esse negócio. E aí eu lembro que teve eu apelei para os universitários. Vocês são inscritos no meu canal no YouTube? Quem não é inscrito aqui no canal?
Só aquele ali revelou. Eu Só vou aquele ali. acabar com você com o Kamehameha 10 vezes aumentado! Brincadeira. Aliás, o seu vídeo tá em alta hoje, né, com o Peter? Ah, tá em alta, é um vídeo com o Peter Jordan, muito legal. Mas enfim, eu fiz um vídeo no canal pedindo, fazendo opções de voz e de modo de falar pro Goku Black. E a galera votou nos comentários, então quando pintou de verdade para gravar o Goku Black, aí eu utilizei até a voz que as pessoas mais votaram. Então isso foi uma forma que me ajudou a gravar com mais segurança. Mas foi muito legal, foi uma experiência ótima. Isso agora é uma novidade, eu acho, pra você também usar o YouTube pra se comunicar com a galera também. Porque antes era só dublagem e nos eventos, agora Exato. todo dia tá... É muito legal isso porque cria uma intimidade, né? Você Muito. se aproxima mais das pessoas e vice-versa. No Instagram eu participo muito, eu converso muito com as pessoas e tal. É das coisas mais variadas assim, de trabalho, de brincadeira, de coisas sérias, porque eu tenho alguns vídeos às vezes que não chegam a ser motivacionais, mas falam de vida, de dúvidas, de angústias que a gente tem. Então eu me relaciono muito bem hoje em dia com o público, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. Talvez a galera não saiba, mas você já contou, o Wendel não queria ser o youtuber no começo, né? Foi a sua Exato. esposa que insistiu pra você montar o canal Exato, porque a minha mulher, ela trabalhava na HBO, ela é formada em rádio e TV, e ela sempre produziu conteúdo. Nossa, tem uma bexiga aí. Secou. Ela sempre produziu conteúdo. E aí ela começou a trabalhar comigo na Unidub, que é o meu estúdio de dublagem. E aí ela começou a sentir falta de criar conteúdo. Ela pensou em fazer um canal para ela, mas acho que no começo ela estava meio intimidada. E aí ela sugeriu que eu fizesse um canal para o YouTube. Eu falei, não quero. Aí, não, vamos fazer. Eu falei, não, faz muito tempo que eu não falo pra câmera, eu não vou me sentir confortável, não sei o quê. Aí fiz meio que a contragosto, só que aí com o feedback das pessoas, com as pessoas fazendo sugestões, brincando, me falando, eu fui ficando super à vontade e hoje eu sinto falta, às vezes quando eu não fiz vídeo, eu já começo a ficar tenso, porque é uma coisa hoje em dia que faz parte da minha vida, do meu dia a dia. E vocês acham que foi uma boa escolha dele virar um youtuber também, mostrar a dublagem? Eu também adoro. Não, e poxa, eu fiquei muito contente. A gente tem 1.300.000 e tantos mil. E no Instagram, como eu tenho me comunicado muito também, já tem mais de 515 mil seguidores e é muito legal. Bronca. Parece quando junta, né, o que? Tem essa piada. Agora polêmica. Não sou. Não, essa não. Tem como você escolher um dos seus melhores personagens? Tem um que você gosta mais? Não, É treta aí. Calma, galera, o que eu gosto mais... Tem Goku, É o tem Goku. Bob Esponja, tem uma galera, ué, difícil. Não. O que eu gosto mais é o Goku. Ainda bem. Obrigado, Kami-sama. Em função de tudo que ele representa na minha vida, porque ele, enfim, para resumir, tudo que, o profissional que eu me tornei como dublador, como diretor, como dono de estúdio e outros desdobramentos da minha vida se devem muito ao que eu aprendi com o Goku e com essa relação que eu tenho com o público. Então, sem dúvida nenhuma, é o meu personagem preferido. O Bob Esponja eu adoro fazer, né, apesar de dele ir acabando com a minha voz aos Então eu poucos. acho que a pergunta tem que ser mais justa. Qual é o seu predileto fora o Goku? Tem que ser tipo a história do Pelé, né? Que é o jogador do Qual é o seu mundo jogador fora. predileto fora o Pelé? Nossa, difícil. Quem que vocês acham? Nossa. Vai entregar pra ele? Ó, vamos lá, vamos pensar juntos aqui.
me vem à cabeça, aí enquanto isso eu vou pensando. Tem o Cake Boss, né, o Bonnie Balassi, o Bear Grylls, é muito legal. Eu sou o Bear Grylls e vou ensinar você a sobreviver no calor escaldante de sol. O Lissin, é o Lissin do League of Legends. É bem legal. Em breve, eu não sei nem se pode falar, mas em breve eu vou gravar uma nova skin do Lissin. Aí, novidade, hein? Exclusivo, coloca exclusivo. O Metabi, eu adorava. Metabi adorado, hein? Metabi. Quem assistiu o Metabots? Lembra do Metabi? Bastante gente assistiu esse. Meta Força! Eu sou demais. Essa é a melhor parte. O Jack Chan falou do Jack Chan? Jack Chan, eu amava fazer Jack Chan. Muito legal, muito legal. Valdia, é pra você fazer o Valdia. Calma, gente. Tudo está no equilíbrio. Você respira fundo. E... Valdir! O Sam, do Senhor dos Anéis, eu gosto muito. Que mais? É tanta... Mas eu acho que o Bob Esponja é um personagem realmente diferente. Porque é o primeiro que eu faço com uma voz realmente caricata. É um personagem que esse ano está fazendo 20 anos. É um personagem que ele é querido por crianças e por idosos. Então ele é um personagem que é extremamente positivo o tempo inteiro. Então mesmo ele sendo engraçado, tem alguns detalhes que eu acho importantes nele. Tem um vídeo que é fácil de achar na internet, que é um vídeo em que ele comemora que é segunda-feira. E... eu não lembro. Segunda-feira, que dá besteira. O resto eu não lembro. Mas é um vídeo cantado. E é muito legal porque se você parar para pensar que hoje em dia tem aquela brincadeira do sextou e tal, dá a impressão de que 30% da nossa vida não presta. Que só é legal sexta, sábado e domingo. E a gente tem que aprender a tirar felicidade de tudo que a gente faz. Sim. É o único jeito de ser. A gente. Lá vou eu com os meus Uma papos. salva de palmas aí, ó. Fica ligado. Muito bom, muito bom. Bob Esponja dando lições. Eu sei que ninguém veio aqui para ouvir isso, mas é bem isso mesmo. A nossa vida ela é feita de escolhas. E aí a gente escolhe ser feliz ou não. E se você escolher ser feliz, você tem que achar um jeito de ser feliz no que você faz, no que você estuda, com as pessoas com quem você convive. Se isso realmente não te completa, não te satisfaz, então vá atrás disso. Mas não dá para achar que só é legal na vida sair, beber, dançar, curtir. Existem muitas outras coisas que a gente tem que saber tirar a felicidade disso e lição. E o Bob Esponja, eu acho que ele tem isso. Ele busca estar feliz onde quer que ele esteja, fazendo o que quer que ele faça. Agora, você falou que o Bob Esponja dá uma cansada na garganta. Realmente dá. Tem que cuidar da voz pra fazer ele. E você acha que continuar mais uns 10 anos com o Bob Esponja vai dar uma prejudicada forte? Rapaz. De vez em quando eu vou dublar lá o Bob Esponja, que tem episódios novos até hoje. Talvez daqui a uns 10 dias eu vou gravar 2 episódios novos. Tem dia que eu falo, cara, um dia eu não vou conseguir mais fazer essa voz. Então, ó, é importante você se guardar, porque vai que o Dragon Ball volta daqui a 10 anos. Também. Então você tem que tomar esse Eu cuidado. espero que volte logo, Dragon Eu tô Ball. esperando pra esse ano ainda. Eu também. Mês que vem, inclusive. Lembrei de outra coisa. Eu vi você com o dublador do Bob Esponja, né? Sim, o Tom Kenny. Eu fui pra uma convenção em Las Vegas, e aí de lá fui pra Los Angeles. De lá eu fui para Los Angeles visitar alguns clientes. E aí nós fomos fazer uma visita à Nickelodeon. E... eu paro de falar, tá bom? Explica a ele o que é. Como é que eu ia falar? Eu tava pensando no carro.
Nickelodeon. Eu não vou dar receita de siri, macho. Pare de fuleiragem, dois estamos. Então, aí fui para Los Angeles, aí a gente fez várias visitas a clientes, uma delas foi a Nickelodeon, e eles já estavam sabendo que o dublador brasileiro do Bob Esponja estaria lá. Então, depois de visitar tudo, a gente foi nos estúdios onde eles gravam, e foi muito legal, porque eu conversei com quase o elenco inteiro, né, americano de Bob Esponja. Eles foram super simpáticos, super receptivos, adoraram, pediam para eu fazer a voz, faz a voz aí e tal. Foi muito legal. E o Tom Kenny, que é o criador da voz do Bob Esponja, ele foi extremamente generoso, simpático e tal. Eu fiquei bem feliz. E eu vi vocês dois fazendo dublagem ao mesmo tempo e os dois fizeram uma risada com o dedo na garganta. Era uma técnica dele, você viu ou foi coincidência vocês fazerem eu igual? aprendi com ele vendo um vídeo no YouTube. Ah, sim. Aí, porque antes eu fazia a risada assim, né? Eu fazia tipo... "Tê". Aí depois eu vi ele fazendo, ele fazia... "Tê". Então era muito mais fácil, machuca menos a garganta e eu acho que dá uma tremidinha mais legal. Ah, fica muito mais legal. É. Como é que é mesmo? A galera quer saber. Oi, eu tenho uma notícia que eu vi bem recentemente, não sei se você vai querer falar disso, é a do Netflix, do Bear Grylls. Ah, foi Pelo que eu vi, eu não assisti ainda, mas o Bear Grylls do Netflix parece que não é você que está dublando, mas é alguém que está tentando te imitar. Aconteceu isso mesmo? Não, não foi isso. Não? O que aconteceu? Chegou essa série do Bear Grylls com uma série interativa da Netflix. E aí, a Netflix trabalha com alguns estúdios e mandaram para esse estúdio. Na verdade, não diretamente a Netflix, mas uma empresa que terceiriza a dublagem e tal, bem que funciona assim. E aí, essa empresa mandou para um estúdio e esse estúdio, sabe-se lá Deus por quê, mandou para Curitiba para um cara que me imita fazer. E aí ninguém tá sabendo de nada. Até que a Netflix, sem saber também, solta o trailer, né, para o marketing anunciar, né? Então solta o trailer no YouTube. Quando soltaram, perceberam que não era eu. E começaram a descer a lenha no vídeo e pedindo... Ah, eu desci a lenha junto, inclusive. Pedindo meu nome. Aí o que eu descobri, não, aí beleza, rolou isso daí, alguns canais de mídia também colocaram, né, tipo o Omelete, o UOL, o pessoal do Jovem Nerd e tal, o Rolandinho do Pipocando, colocou na internet também o que está acontecendo, E aí eu ia viajar para Las Vegas, estava extremamente... Eu não sei se é um meme que acontece. Ou eles estão pedindo silêncio? Eu tô por fora. Ah, vixe! Eu gostei. Desculpa, gente, não peguei. Eu gostei. Então eu tava numa semana muito corrida porque eu ia viajar. E toda vez que eu vou viajar é meio que um desespero mesmo, porque eu tenho um monte de coisa para fazer, então se acumula. 4 dias antes da viagem, entra em contato uma dessas empresas que fazem terceirização de dublagem, falando, cara, nós estamos com a série aqui do Bear Grylls, pelo amor de Deus você tem que dublar, porque isso era dia 2, dia 3, alguma coisa assim, e entrava ao ar no dia 10. E eram 8 episódios. E tem que mixar, enfim, é um processo um pouco demorado. Aí não daria para eu fazer. Só que depois de tudo que aconteceu na internet, eu não podia não fazer. Ah, entendi. Então, obrigado. E aí, o que eu fiz? Eu cancelei o outro projeto que eu ia fazer para fazer o Bear Grylls. Foi uma correria desgraçada, mas consegui entregar. Aí eu fui para Las Vegas. Peguei. 3 dias depois eu fui para Los Angeles.
visitando alguns clientes. Um dos clientes que a gente foi visitar foi a Netflix. E aí, lá a gente teve uma reunião. E aí, olha como é importante a participação de vocês. Vocês nem imaginam. Olha como é importante. Nessa reunião, um dos assuntos foi essa história, né? E o que eu soube lá, pela boca deles, é que eles soltaram, eles o Brasil, né? Soltou um trailer no YouTube. 2 horas depois, estava a diretoria da Netflix discutindo o que aconteceu. Lá em Los Angeles, uma diretoria responsável por esse departamento estava discutindo para saber o que aconteceu no Brasil com o Bear Grylls. E aí, daí, cabeças rolaram, coisas aconteceram. Eu pude dublar a série e foi 100% graças ao público que comentou. Vocês precisam ter isso em mente. Hoje em dia, com a internet e com o tamanho que o Brasil tem, nós somos um país de muito interesse internacional na questão de dublagem. Hoje em dia, 70% da população consome o produto dublado, prefere o produto dublado. Então, qualquer reclamação que é feita sobre uma dublagem ruim e tal, isso chega onde tem que chegar e muitas vezes os caras tomam as devidas providências. Então eu particularmente fiquei muito feliz, porque foi a primeira vez que isso aconteceu com algum dublador e fiquei mais contente ainda em saber que as coisas estão mudando e a voz do espectador, a voz do consumidor do final do produto está tendo cada vez mais força e representatividade. A gente fez isso com o filme de Dragon Ball, quando o primeiro filme que estreou, Batalha dos Deuses, pelo que eu me lembro, ele não viria para o Brasil, eles só iriam dublar a América do Sul, alguma coisa assim, e a gente começou com campanha para trazer, enchemos o saco até falar que ia vir, e aí quando falaram que ia vir, a gente falou, mas tem que dublar o Wendel e a galera, senão não adianta. Você sabe que o Dragon Ball Super Broly, a Fox fez umas ações muito bacanas, eu participei de quase todas, bateu recorde, né, fez mais de 1 milhão de espectadores e foi a maior bilheteria de um produto japonês, de qualquer gênero, na história do Brasil. E isso também graças a vocês, pela menor história de vida. Da questão da dublagem, quando não é os originais que dublam, a parada acaba até nem fazendo tanto sucesso que nem aconteceu com o Dragon Ball Kai, que não, apesar de você estar, alguns não estavam e era quase impossível assistir. Eu acho que o Vegeta não estava. Mas eu não estaria. Eu recusei, mas aí me ameaçaram de morte na internet, eu achei melhor fazer. Vai aqui. Não, eu não achei que eu fosse morrer. Mas é aquela história, a minha relação com o público ela é tão diferente da que tem com a maioria dos dubladores que eu tenho uma gratidão muito grande e às vezes eu me sinto em débito. Então esse foi um caso, eu recusei fazer o trabalho, aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça, aquela pressão de mim para mim mesmo e acabei falando, colocando as coisas na balança, né, aquele estúdio, mas o público, eu acabei passando por cima de alguns sentimentos que eu tenho com relação a esse estúdio, mas fui fazer o trabalho. Mas pra você ver como pesa, né? Ele não teve tanto sucesso, apesar de ser um remake do Dragon Ball Z, não teve tanto sucesso e alcance na TV, porque não estava todo o elenco. Exato, mas é importante e eu acho que cada vez mais isso vai acontecer, que os produtores, distribuidores, os canais, eles tenham essa noção, porque olha que absurdo, gente, a história do Bear Grylls, para pensar. Um estúdio colocou alguém imitando, porque pensou o quê? Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Então isso é legal, porque vai criando uma conscientização nos produtores, nos estúdios, nos distribuidores, de que não é mais assim, né? Não é um jogo de
bonecos que eles fazem o que querem e a galera engole. Então isso é muito, muito legal. Agora, uma coisa nova, que não é nova, mas é recente, é que vocês estão dublando muitos games, né? Sim. Eu acho que a galera tem curiosidade de saber se ele é mais difícil fazer um game, se é mais fácil, se é mais tranquilo, por ter várias ramificações, um game é mais difícil, não é? Eu acho mais difícil. Lá na Unidub a gente fez já alguns games, o estúdio, né? Então a gente fez Watch Dogs 2, For Honor, Horizon Zero Dawn, qual? Eu não ouço nada. Injustice 2! Eu também não consigo ouvir nada. O Grand Chase, League of Legends, eu já falei Detroit, The Division, o Mortal Kombat 11, Sombras de Mordo. A gente fez muita coisa legal. E dublar game é mais difícil porque um filme, um desenho, uma série, a gente tem um vídeo, você dubla em cima da cena que você está vendo o que está acontecendo. No game, não, você não tem nada, você tem só um texto com as suas falas, não tem nem a resposta do outro. É um texto que a gente põe na tela, então o texto está lá só com as suas falas. Você ouve o áudio original e em seguida fala a fala que está ali na televisão, tentando fazer no mesmo ritmo, na mesma velocidade. Tem que ser igual ao original, só que você não está vendo a cena. Então, dependendo da cena, do idioma, da situação, é muito difícil de você entender exatamente o que está acontecendo. Então, de repente, tem uma reação, né, tem um som do cara reagindo, você não sabe direito se ele está apanhando, se ele está batendo, se ele está morrendo ou está num momento de amor. Não, brincadeira. Tem jogo que tem um amorzinho. Então, é mais difícil, porque você não tem uma referência visual. Muitas vezes você não sabe nem como é que é o personagem fisicamente. Muitas vezes você não sabe se ele é loiro, se ele é gordo, se ele é alto, se ele usa óculos. Tudo isso compõe o personagem. Então, o game você tem que ter mais concentração e mais um poder de sensibilidade para poder pegar cada detalhe do personagem e conseguir reproduzir. Então eu acho que o game é mais difícil por causa disso. Você precisa ter mais concentração e ter um ouvido mais apurado, porque você só tem a referência de som, você não tem uma referência de imagem. E você acaba jogando os games ou... Não, eu sou péssimo desde o Atari, cara. Desde o Atari que eu sou muito ruim de game. A gente começava a jogar, todo mundo começava a ganhar de mim, eu falava, vamos jogar futebol? Eu meio que fazia isso. E aí acho que eu fiquei traumatizado, porque eu me sinto horrível jogando qualquer jogo. Mas pra ficar bom tem que treinar. Tem que treinar, mas eu não tenho muito tempo. Ah, isso é verdade. Mas só uma pausinha que tem que fazer tem uma criança perdida. Pessoal, é o seguinte, tem uma mãe aqui procurando uma mocinha chamada Ana Lívia Cunha. Ela tá por aqui? Mas começa... calma gente, vamos ver. Perguntinha aqui. Você vai fazer pergunta. Fala aí, como é que é seu nome? Meu nome é Carlos Henrique e eu tenho uma mania de pedir conselho às pessoas. E eu queria saber, principalmente do Wendel, qual o conselho, qual a experiência que ele passa pra gente, de toda a experiência que ele passou da vida dele, de como dublador, como foi a carreira, como foi difícil, se a batalha valeu a pena, é isso. Vocês têm tempo? Profunda. Eu vou tentar resumir, porque eu tenho 44 anos de idade, apesar de parecer que eu tenho uns 43. Eu sou filho mais novo de 5. Hoje em dia vivo na família mesmo, só tem eu, porque os outros trabalham ainda. E meu pai e minha mãe são cearenses. Nossa senhora, eu não sei nem por onde começar para tentar ser rápido. Eu sou filho mais novo de 5. Quando eu nasci em São Paulo. O meu irmão mais velho nasceu em Fortaleza, todos os outros já nasceram em São Paulo.
Quando eu nasci, os meus irmãos faziam um comercial de TV, né, participavam de um programa ali, outro aqui na televisão. Então, eles já estavam meio que envolvidos assim, nesse meio artístico. Com 4 anos de idade, quando eu tinha 4 anos de idade, o meu irmão foi chamado para fazer uma peça e precisavam de 2 crianças. Aí minha mãe falou, ó, tem um pequenininho aqui, se quiser levar junto aí. Aí tinha que falar 2 falas. Era, mamãe, estamos com fome e queremos comer, e o outro foi a mamãe que mandou. Eu falei as falas, então passei a fazer parte da peça. Nessa peça eu dei muita sorte, porque foi uma das peças mais famosas assim, da história do teatro brasileiro, que era uma peça chamada Gota d'Água, onde eu fui filho da Bibi Ferreira com Francisco Milani. Então dei muita sorte. Por conta disso, eu fui chamado para fazer um teste aos 6 anos de idade de uma peça também famosa, que ganhou muitos prêmios, que chamava Tistu, o Menino do Polegar Verde. E num teste lá, talvez com umas 10 crianças, a maioria tinha 10, 11, 9 anos de idade, eu era o único que tinha 6 anos e o personagem tinha 6 anos. E como eu fiz direitinho, resolveram arriscar, vamos botar esse moleque aí na peça. E era importante porque era o protagonista e eu não saía de cena em momento algum. Tinha que cantar, dançar, protagonizava a peça e ali realmente ficou claro que eu tinha talento para coisa. A partir dali comecei a fazer várias peças de teatro, novela, comercial, novela de rádio, locução, jingle, publicitário e caí na dublagem. Então eu fazia tudo isso junto, né? E aí, quando chegou a época da faculdade, eu me formei em Direito e mais ou menos no meio da faculdade eu saquei que eu queria dublar. Dublar era o que eu queria fazer, era o que me dava mais prazer. Eu terminei a faculdade, porque eu não gosto de parar nada no meio, mas eu já sabia que eu não ia ser advogado, juiz, nada disso. E aí parei de fazer teatro, TV, outras ações como ator e foquei em dublagem, e a partir dali eu comecei a ser bom. Virei diretor de dublagem, comecei a dirigir na Dublavídeo. 3 meses depois eu dirigia na Alamo, que era o maior estúdio de dublagem de São Paulo. Era um grande sonho das pessoas dublar na Alamo, e eu comecei a dirigir lá. Pouco tempo depois, é chato falar de si, mas pouco tempo, já que você perguntou, pouco tempo depois eu me tornei o principal diretor da Alamo, e aí um tempo depois eu me tornei coordenador artístico da Alamo. E com essa coisa de eu focar no trabalho, foram que surgiram Goku, Bob Esponja, Jack Chan, esses caras todos, e vários outros atores. A Alamo fechou, eu fui dirigir num estúdio, que é um lugar que eu gosto muito, sou super bem tratado lá, gosto mesmo de todo mundo lá, mas eles tinham um modo de trabalhar que não combinava com o meu. A ponto de um dia eu chegar para a dona do estúdio e falar: qual é o propósito desse estúdio? É fazer o melhor trabalho possível ou é ganhar dinheiro? E ela falou: fazer o melhor trabalho possível. Eu falei: não parece, porque eu tento fazer isso aqui e não consigo. Aí eu fiquei com isso na cabeça, cheguei à conclusão de que eu não ia conseguir achar um estúdio onde eu trabalhasse do jeito que eu gosto de trabalhar, e aí por conta disso eu abri um estúdio de dublagem. A gente começou com um estúdiozinho pequenininho. Hoje a gente tem uma casa enorme com 6 estúdios, uma sala de cinema, sei lá. Entre funcionários, dubladores, tradutores e outras funções que a dublagem necessita, a gente proporciona trabalho para umas 400, 500 pessoas por mês. E aí, ao longo disso,
vieram personagens, conhecimento, YouTube, estar aqui em Sobral, por exemplo. Então, o que eu posso dizer para vocês, parece fácil, né, contando assim ainda, é mais rapidinho ainda, mas eu nasci numa família muito, muito pobre. Pobre de passar fome, de dormir na rua, de roubar para comer. Eu já tirei dinheiro da carteira dos outros para ir na padaria comer um lanche, porque não tinha que comer. Com 11, 12 anos de idade, voltar para casa a pé, sei lá, andando por uma hora e pouco, porque não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Então, tudo isso só aconteceu porque eu escolhi fazer aquilo que eu amava e não aquilo que me dava mais dinheiro. Porque quando você tem prazer, felicidade, tesão naquilo que você faz, a consequência vem. Você não pode fazer alguma coisa pensando na consequência. É que nem um boxeador que entra no ringue para dar um nocaute. O nocaute é consequência. Você tem que construir o seu caminho com trabalho, com dedicação, com honestidade. Eu costumo falar bastante sobre ética flexível. Tem gente que tem uma ética flexível, do tipo, não pode roubar, é um absurdo, esses políticos, eu não sei o que, aí um dia o cara está na política, a primeira coisa que ele faz é roubar. E aí ele explica, não, é que aqui dentro, isso é ética flexível. Ou você tem uma opinião, ou você não tem uma opinião a respeito. E a vida, ela faz isso de propósito. Tem gente que chama de karma, tem gente que chama de praga, cada um chama de uma coisa. Mas é como se fosse uma escola, o teu dia a dia. É como se fosse uma escola. E um dia a vida vem, o destino, a vida, o universo, Deus, no que você acreditar, ele vem e te dá uma prova, te dá uma folhinha de prova. E ou você passa na prova, ou você repete tudo de novo, como repetir de ano. Então o ideal é a gente aprender, buscar crescer, sair da zona de conforto. Porque outra coisa que eu brinco muito é falar que fazer o fácil é fácil, difícil é fazer o difícil. E é bem isso mesmo. E foi isso. Eu escolhi uma coisa que me dava prazer e que fez chegar onde eu cheguei. Hoje eu vivo muito bem, eu ganho muito bem, eu sei que eu estou numa condição completamente diferente da que eu vim e da maioria dos brasileiros, mas eu tenho certeza que tudo isso é consequência da minha escolha e da forma como eu decidi trabalhar. Então o que eu posso dizer a vocês é que corram a sua maratona, vivam a sua vida, não fica pensando no que o meu amigo fez, vai fazer, no que meu pai acha, no que minha mãe acha. A questão é claro que a gente tem que ouvir os outros, mas você não pode ser guiado pelos outros. Só quem sente a sua dor é você. E não espere que o mundo, que a vida, que alguém vá passar a mão na sua cabeça e te colocar no colo. Tome atitude, faça suas escolhas, lidem com elas e busquem prosperidade, o seu caminho, mas sempre com ética, com seriedade, respeitando aos outros, que eu tenho certeza que dá certo. É uma conta que não tem como ganhar. Respondeu essa pergunta? Respondeu? Esse menino aqui vai perguntar que ele ficou com o braço erguido o tempo inteiro. Vem cá. Desde a hora que você começou a falar... Eu senti o cheiro daqui. Ele ficou com o braço erguido, velho. Você também ficou, mas ele ficou mais. Como é que é seu nome, velho? Lorenzo, Fala aí sua pergunta. cadê a entrevista com o Eric? Eita! Não, é que é o seguinte, Se tu e aí que eu fiquei de fora também. eu tenho um filho que fez 1 ano há poucos dias, chamado Eric. E, sei lá, uns 2 meses atrás, eu meio que gravei um vídeo como se eu estivesse fazendo uma entrevista com ele. É tipo eu entrevistando um bebê de 10 meses. E na verdade a gente está na dúvida se a gente põe essa entrevista no ar. Mas eu vou cobrar minha mulher, que é ela que cuida do canal, da ordem dos vídeos e tal. Que eu vou... a gente pode... sabe o que vai me ajudar? Se vocês puserem lá no Instagram,
ou no último vídeo que foi colocado no YouTube, quero entrevista com o Eric, ou hashtag entrevista com ela, alguma coisa assim que ela vai ver, vai ficar desesperada e vai querer colocar a entrevista. Vamos lá, última pergunta, hein, galera? Eu acho que isso é uma mulher. Eu também tô pensando, alguma mulher, vem cá. Eu também pensei em uma mulher, eu tava pensando a mesma coisa. É a hora das mulheres. Diga seu nome e a pergunta. Gente, vamos respeitar que é o momento da mulher agora. Ai, que pena, acabou o tempo, valeu, gente. Boa noite, meu nome é Juliana. É um prazer estar lhe conhecendo e receber você na nossa cidade. Sejam bem-vindos. Obrigado. Fico até assim feliz porque eu assistia o Goku, né? As Esferas do Dragão, quando ia para a escola, 11 horas, estou acompanhando meu filho, que hoje assiste aqui, minha filha. Então, assim, é um momento muito feliz. E não é bem uma pergunta, é um pedido que eu tenho para fazer. Eu já sou casado. Não, eu também não sei casar. Mas a gente pode mudar isso hoje. Não. Desde 10 horas da manhã aqui, para esse momento. Que legal. E eu queria pedir uma foto com eles e com você, não sei qual seria o momento, mas é um pedido, não é uma pergunta. Não, sim, vai ser um prazer. Daqui a pouco a gente organiza aqui. Eles são muito, assim, vitoriosos, porque a Berlin a minha, a mãe do outro colega, e, enfim, desde 10 horas da manhã você imagina, né? Mas vai Obrigado. ficar muito feliz. Obrigado, eu agradeço pelo carinho aqui. Como não foi a pergunta, então temos que ter mais uma pergunta. Olha a menina aqui, é uma pergunta agora, né? Seu nome e a pergunta. Oi, boa noite. Me chamo Jéssica. Eu acompanho Dragon Ball Goku desde pequena, tenho 26 anos. E você falou que você cresceu, você veio do nada e chegou onde chegou. E onde você está, você bem que viu outras pessoas, você ajudou outras pessoas a subirem, a realizarem os seus sonhos. Assim, eu sei que você fala muito de motivação. Como é que uma palavra que você possa dizer para esses jovens realmente que estão de pequenos até hoje, que sigam seus sonhos, que não desistam, uma coisa que venha de você? Estudem. Estudem. Isso faz muita diferença, gente. Faz muita diferença. Tipo, muita. Eu sei que eu só consigo... Porque é o seguinte, você quer ser um jogador de futebol. Vamos supor que a vida te dê essa possibilidade. Se você não treinou, se você não tem força muscular, se você não tem, sabe viver em grupo, bababi, bababá, não sei o quê, mesmo que a vida te dê essa oportunidade, como já deve ter dado para milhões de garotos, você não vai conseguir. Então qualquer coisa que você sonha em chegar, se você não estiver preparado para chegar lá, quando tiver a oportunidade você não vai conseguir agarrá-la de verdade. E a gente, entre aspas, compete com muita gente. Então, quem tem mais informação leva vantagem. Quem fala melhor leva vantagem. Quem escreve direito leva vantagem. A gente está fazendo agora um selecionamento para contratar uma pessoa lá para a produção. E a gente selecionou 40 pessoas. Aí numa outra fase, né, dessa etapa, precisava mandar, a gente queria em vídeo, que a pessoa respondesse uma coisa em vídeo, um em português e outro em inglês. E essas 40 pessoas, só 20 mandaram. Desses 20,
já cai mais a metade que o cara não fala direito. Porque, puxa, a gente vai lidar com o público, vai lidar com o cliente, vai lidar... Então, olha como você estudar faz diferença. Aí você fala, puxa, mas o cara tem mais dinheiro do que o outro. Mas se fosse assim, a gente não encontrava um monte de rico idiota. E um monte de pobre que teve uma infância mais difícil, que chega em CEO de grandes empresas. Eu conheci um cara recentemente, ele tem uma clínica, ele tem 2 clínicas hospitalares na verdade não é hospital, né? São 2 clínicas médicas no Rio de Janeiro. Ele contou a história dele pra gente lá num curso que eu fui fazer, e no meio da fala dele, uma hora eu não aguentei, tipo como se fosse vocês, é que eu saí da plateia, subi e abracei o cara, porque a vida do cara foi 500 vezes pior do que a minha. Ele é negro, então tipo, o caminho é mais difícil, infelizmente, a gente vive num país onde o preconceito ainda existe. Ele tinha tudo para não ser absolutamente ninguém, inclusive a coisa da família, porque a família às vezes acha que a gente está fadado a dar continuidade àquela história, sabe? Seu bisavô foi um fracasso, seu avô foi um fracasso, seu pai um fracasso, mas você é um fracasso.